Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Entre 1962 e 2008, a escritora britânica P.D. James lançou 14 romances estrelados pelo Detective Chief Inspector Adam Dalglish. Houve também dois outros romances em que ele era coadjuvante. Esse detetive já foi levado para as telas britânicas mais de uma vez. Nos anos 80 houve uma série, no comecinho deste milênio houve acho que umas duas ou três outras adaptações. Você consegue encontrar algumas delas inclusive no YouTube, claro que sem legenda tal. Agora, em 2021, uma coprodução entre o Channel 5 e a Acorn TV está de novo filmando, claro, com várias mudanças, né, segundo pessoas que leram os livros, essa série. Já em 2023 foi ao ar os 3 episódios da segunda temporada. Eu acabei vendo a primeira e a segunda, então são 6 episódios de uma vez só, né? Eles fizeram assim, são 3 livros e eles dividem cada temporada e eles dividem a temporada em 6 episódios. Cada livro dura 2 episódios, tá? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O detetive inspetor-chefe DCI, Adam Dalglish, tem um diferencial, né, como todos os detetives têm que ter, ou pelo menos os melhores. Ele é um viúvo e que também perdeu o filho, então ele perdeu a esposa, na verdade, no parto. Então ele é um cara assim, inclusive na segunda temporada, uma das personagens diz: He stinks of grief, ele fede luto, porque ele é uma personagem inteiramente casmurra, ele é triste, melancólico, deprimido mesmo, né? E além disso, ele é um poeta laureado, publicado, premiado. Ele se veste de paletó. Só falta ele vestir aqueles casacos do século XIX, o cloak. Na verdade, o Dalglish, ele parece que saiu de um romance da Emily Brontë, do Trollope. Parece um viúvo deprimido resolvendo casos saídos do século XIX. Só que as histórias se passam na série. O máximo que a gente consegue perceber de especificidade temporal é no primeiro episódio da primeira temporada. No rádio está falando sobre o começo, né, sobre o crescimento da candidatura ou da força da Margaret Thatcher lá dentro do Partido Tory, Partido Conservador. A gente sabe que no final dos anos 70 ela vai se tornar a primeira-ministra britânica depois dos anos 80 todo. Então, a série se passa nos anos 70, em algum momento ou em alguns momentos dos anos 70. Então você tem um detetive que é assim, melancólico, cabisbaixo, quieto, calado, né? E dirige um Jaguar. E isso torna-o bem assim, parente, né, primo de um outro detetive muito famoso na TV britânica, que é o inspetor Morse, né? Na verdade, agora em 2023, a série Endeavour, que na verdade é o inspetor Morse jovem, né? É o jovem Morse, terminou. Tem gente que fala que para os fãs do Endeavour, o Dalglish é uma boa pedida. Eu não consegui me conectar com o Endeavour, mas eu entendo por que o pessoal fala isso do Dalglish. Olha, ele é um show que você precisa ter os seguintes cuidados e avisos, caso você tenha interessado, né? Ele é bastante lento, porque esse detetive fede a luto, né? Ele é inteiramente, ele fala pouco, ele é monossilábico, ele fala baixo, ele é cabisbaixo, né? Então os episódios eles são quietos, são longos, acho que é por isso que eles dividem as histórias
em 2 episódios. A impressão que eu tenho é de que a rede de TV lá, o Channel 5 e a Acorn, eles não tiveram coragem de botar aquilo em um episódio de 2 horas ou 1h30, tá? Eu não senti sono em nenhum momento, mas ele é bem lento e ele é bem silencioso. E ele não cai, né? A série acaba não caindo em algumas facilidades que algumas séries de detetives caem. Por exemplo, conforme você vai passando o número de suspeitos e pistas falsas e tal, de vez em quando alguém, né, te dá um resumo. Por exemplo, às vezes numa reunião na chefatura de polícia. Bom, isso aconteceu tal coisa, tal coisa. Em Dalglish isso não acontece, tá? Eles vão entrevistando suspeitos, vai aparecendo um, vai aparecendo o outro, só que você não tem geralmente um resumão do caso dado assim no episódio lá, tipo assim, no 25º minuto um resumo, depois no outro episódio um outro resumo, né? Eles confiam que você esteja prestando atenção na série, no episódio e não precise ser alimentado com colherzinha como o Nenê. A reconstituição de época é, nossa senhora, muito bem feita. Inclusive nos tecidos, fazenda, como se falava antigamente, nos tecidos das coisas, a produção é linda, né? As roupas e como ele vive de paletó, né? De tudo assim, é um show bonito de ver. E as mortes, assim, não aparece graficamente, mas essa escritora aí não era Agatha Christie que matava com veneninho, não. Era cada morte que tem uma lá que é uma enfermeira que estava. Eles vão fazer uma aula prática, né? E uma das alunas é uma enfermeira. Alguém coloca, sei lá, ácido ou alguma coisa no tubo que vai alimentar essa enfermeira. Então, vocês assim, falam, uou, é para uma coisa de época. Então é assim, de vez em quando você percebe que o roteiro, é claro, né, ele é nos anos 70, é um detetive que parece saído do século XIX, só que é uma coisa escrita no século XXI, então de vez em quando, raro, mas tem um palavrãozinho, um fuck, que você fala, isso não precisava estar aí, porque o roteiro, ou algum termo que em 1970, eu sou dos anos 70 e 80, né? Assisto televisão desde aquela época, que não se usava ainda, né? Prioritize, priorizar, não se usava, acreditem, prioritize não se usava. Mas assim, tudo bem, não tem problema. De forma geral, eu gostei da série, tá? Você tem grandes personagens de apoio, né? São sempre character actors. E geralmente, se você conhece um pouquinho da TV britânica, você consegue, às vezes, aí tá um problema, às vezes, né? Dependendo se o ator for um pouquinho mais famoso lá dentro daqueles personagens secundários, você fala, o assassino deve ser esse ou essa, né? Porque é muito famoso. Mas assim, eu como vejo bastante série britânica, então eu achava legal, né? Olha o D.I. Matthias de Hinterland. Nossa, a esqueci o nome dela agora, lá do Father Brown, né? Então assim, para quem gosta de atores britânicos é legal. A única coisa que você vai ter que tomar cuidado é se você gosta de uma coisa mais barulhenta, com perseguições, e não tem, tá? Ele é um show mais antiquado e é bem silencioso, bem deprê. Como eu falei, parece que, sei lá, saiu uma personagem de um livro do Trollope, o Mr. Rochester. Na verdade, diz que tinha fãs, porque o Dalglish é bonitão, o ator é bonitão, porque diz que o personagem é descrito nos livros como dark, handsome and dashing, mas não deve ser brooding. Então, escuro, né, porque ele é moreno, bonito e melancólico. Então, tinha gente que comparava a personagem ao Mr. Darcy, lá da Jane Austen, né? Pode ser uma mistura de...
é um Mr. Darcy com personalidade do Mr. Rochester, lá da Jane Eyre, né? A personalidade, porque o Mr. Rochester é um personagem feio, o próprio romance diz que ele era feio. Transportado para os anos 1970, né? Investigando crimes. Então você vê que é uma. Então, depois de ter perdido mãe, mulher e filhinho, né? Então, deprimido para burro, e ainda com alma de poeta, melancólico. Então, ele é um detetive bem quieto. Eu gostei, já foi renovado para a terceira temporada, então eu vou assistir enquanto estiver produzindo. Eu acho que provavelmente será o único vídeo que eu farei sobre, porque eu acho que a terceira e se houver quarta, enfim, as outras temporadas manterão essa fórmula, né? Porque são os romances que estão sendo adaptados e eu não imagino que eles vão fazer muita correria e transportá-lo para o século XXI em Londres. Tudo bem, nessa adaptação aí você tem mais negros do que você veria nos anos 80, né? Afinal de contas a gente está no século XXI. Tem casal gay, achei legal, tem um casal de lésbicas que, embora esteja lá, eles usam, as pessoas descrevem o casal como friends, a sua amiga. Antigamente era muito assim mesmo, né? Falava, é sua amiga, uma grande amizade e tal. Então, eles dão um jeito de fazer a diversidade, que hoje em dia o pessoal ama, só que de forma não muito na cara, né? Porque tem que guardar as características de uma história que se passava nos anos 70, meio século atrás, gente, o mundo era bem diferente do que é hoje, né? Em termos de abertura e tal. Embora racismo e homofobia tenha até hoje, as coisas não são tão bonitas como a maioria dos shows inclusivos quer nos fazer acreditar. Mas isso seria o assunto para outro vídeo. De forma geral, Dalglish é bem bacana, tá? Para treinar inglês, se você é aluno de inglês e gosta do tal inglês britânico, mas quem fala inglês britânico mais assim é o Dalglish. Tem alguns personagens secundários lá que vão falar com gramática errada, tal, mas geralmente é mais lento, porque é um show mais lento. Eu achei bem legal, eu gostei muito de Dalglish, tá? Na verdade, meio que anunciado, eu sabia meio que eu ia gostar, né? Eu sou fã de série policial inglesa e pelos clipes e coisas que eu tinha visto, era meio difícil eu não gostar. E como eu gosto de produções de época, eu gosto de coisas do século XIX, embora eu não comente muito aqui porque eu não assisto tanto mais, mas eu cresci, né, assisti muita coisa ambientada no século XIX. Então, para mim, é tranquilo. E já li muita coisa, sou professor de literatura inglesa, né? Durante anos eu fui. Então, assim, foi bacana a experiência do Dalglish. Tchau.